nossa cama era debaixo dos bancos das igrejas, nas vigílias. E eu me lembro que meu pai era muito conservador e ele dizia assim: nós não podemos perder uma vigília, Deus vai falar conosco. Sendo assim, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Maia, pelo convite. Um homem corajoso me convidar para vir pregar aqui. No meio de tantos pregadores, ele, a esposa dele e assim por diante, uma série de pastores que estão aqui, esse camarada tem uma coragem fora do comum. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem colocado uma amizade muito frutuosa entre eu e ele, entre a esposa dele, a minha esposa, e o ministério assim. Eu louvo a Deus pela vida dele. Abidiel, muito bom estar com você, meu filho. Você não sabe o tanto que eu estou alegre. E que Deus te conserve sempre assim. Estou junto com a minha esposa, a pastora Eliane, minha filha, a pastora Camila. Eu estou meio travado. Nós sofremos um acidente tem 30 dias. Nós capotamos um carro. Eu estava indo pregar em Aloândia, minha esposa estava dirigindo o carro e nós capotamos esse carro assustadoramente, perdemos o controle e fomos precipitados dentro de um buraco, uma lacuna que tem do lado da pista, e minha esposa teve uma quebradura muito interessante. Foi um livramento que Deus deu. Ela quebrou esse osso externo e ele entrou 1,5 centímetro para dentro, afastando a córnea, ou melhor dizendo, a aorta. Afastou a aorta e não furou ela. O médico disse assim: você teve uma oportunidade de vida. Eu estou meio quebrado aqui, quebrei clavícula, dedo, estou sem aliança porque o dedo está assim, cortei a cabeça. Algumas pessoas da nossa igreja lá disseram assim: por que o senhor está atendendo essas agendas? O senhor não tem necessidade de fazer isso. Eu falei: eu tenho um compromisso com Deus. E quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo. Eu confesso para você que eu já queria entrar dentro do meu carro. Eu vou rodar 180 quilômetros de volta. E eu já sairia daqui, olha, completamente abençoado. Como Deus já falou comigo aqui essa noite. Eu fico impressionado tanto que a palavra de Deus, ela é assim. Nós estamos cobertos de ações tão extraordinárias. E a Bíblia se revela com alguns paradoxos que deixa a gente muitas vezes fora do eixo. Nós ficamos muitas vezes fora do eixo. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente tem que dar para receber. A Bíblia fala que a gente tem que morrer para viver. Não é assim? A Bíblia fala que a gente tem que amar quem nos ofende. A Bíblia fala que proveito tem para nós ficarmos junto de pessoas que só nos bajulam. Antes vos digo, como diz na bem-aventurança, você tem que amar aquele que te odeia. Quer dizer, são os paradoxos que deixam a gente fora do eixo. Porque todos nós somos seres humanos e queremos muitas vezes algumas coisas que são doces ao nosso paladar. Mas quando nós entramos no caminho da palavra, ela começa a movimentar todo o nosso entendimento, tudo aquilo que diz respeito ao que nós recebemos de ensinos, diz da nossa casa, da nossa convivência, das nossas escolas, das nossas faculdades e assim por diante. Então essa noite eu entendo que Deus tem algo para a nossa vida muito forte. Sabe, eu estava com algumas palavras preparadas, algumas mensagens, alguns esboços e alguma coisa assim, mas o tempo não me dá oportunidade. Outra coisa, eu vi Deus falar tanto aqui, usando A, usando B, usando o rapaz presbítero que fez a leitura oficial, usando os irmãos que cantaram, os irmãos que ministraram, e tudo parece que voltado para o mesmo sentido. E eu me lembrei de uma história no livro de Lucas, capítulo 15, um texto conhecidíssimo da igreja. Todo mundo conhece esse texto. E eu já ouvi desde pequeno alguém pregar sobre o pródigo. Eu já vi alguém pregar sobre o irmão do pródigo.
Eu já vi alguém pregar que Lucas capítulo 15 é o capítulo das coisas perdidas e tal. E a gente, por base de conhecimento, nós entendemos que pródigo não é perdido, pródigo é gastador. Então tinha lá a ovelha perdida, a dracma perdida, mas tinha o rapaz gastador, dissoluto, que vivia dissolutamente. Quer dizer, uma pessoa que na sua inteireza, ela não tinha nenhuma aplicação de responsabilidade com o que ele tinha, com quem ele era ou com quem ele morava. E o texto diz que um certo dia ele chegou no seu pai e disse o quê? Pai, me dê a parte que me é cabível da herança, porque eu quero ir embora. Eu quero viver a minha vida, eu quero andar, eu quero conhecer, eu quero festar, eu quero passear, eu quero comer, eu quero dormir nos melhores lugares, eu quero ter uma experiência nova. O pai tentou aconselhá-lo. Talvez alguns amigos do pai também tentaram aconselhá-lo, mas não foi atendido o conselho. Pelo contrário, o moço insistiu e foi para uma terra não muito distante. Quando chegou lá, veio a crise. Todo mundo sabe dessa história melhor do que eu, essa figura de linguagem, essa parábola. Agora perceba que eu estou diante de um outro cenário. Qual é o cenário, pastor? O cenário de um pai de família que viu o seu lar destruído. Eu estou diante de um cenário onde eu vejo um pai sentindo na pele a ingratidão dos seus filhos, mais propriamente dito, do seu filho. E uma das coisas que eu acho muito forte é porque eu tenho uma convivência com os meus filhos muito boa. Nós fazemos tudo juntos. E eu fico pensando que a pior coisa que pudesse acontecer na minha vida é um filho não me obedecer. Era um filho me deixar na hora que eu precisasse dele. E eu estou diante de um cenário. Se você quiser a tua Bíblia, acompanha e abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Acompanha comigo, eu nem vou fazer leitura porque não vai dar tempo. Eu vejo um cenário de um pai que está vendo o seu lar sendo completamente destruído. A Bíblia não relata se a esposa desse homem era viva ou se ela mantinha um relacionamento bom com os filhos. A Bíblia fala desse pai. Esse homem que criou os seus filhos foi um bom pai, deu herança para os seus filhos, deu patrimônio para os seus filhos, deu condições de escolha para os seus filhos, e que agora o filho, o dissoluto, aquele que só quer pensar no seu próprio prazer, no seu bel prazer, se vê na necessidade de largar o seu pai, se vê na necessidade de deixar a sua casa e ir ter uma experiência nova, lá longe, aonde ninguém vai colocar o dedo no rosto dele, ninguém vai lhe cobrar a responsabilidade de ser filho daquele fazendeiro, ninguém o conhece naquela terra distante. Sabe, quando eu trago essa palavra para os meus dias, eu vejo quantas pessoas estão correndo da posição que Deus colocou você. Eu vejo quantas pessoas estão indo para lugares distantes para não ter que enfrentar a carga de responsabilidade do eu que Deus constituiu em você, do seu eu, do seu próprio eu, como Deus te viu. Até porque, guarde isso, você talvez se sinta muito abençoado, mas no mundo espiritual você não é conhecido pelo que você recebe, você é conhecido pelo que você dá. Quem me entende? Assim tramita o mundo espiritual. Tem gente dizendo, eu estou muito abençoado porque eu estou recebendo muito. E eu vou te dizer uma coisa, tem gente muito mais abençoada do que você porque está dando muito mais. E esse moço está agora trazendo para o coração daquele pai um sistema sórdico, ruim. Aquele homem estava sofrendo. Eu já vi alguns pregadores dizendo que aquele pai ia lá na janela, na varanda, e ficava olhando de longe para ver se o filho voltava. Eu nunca concordei muito com isso, mas eu imagino que aquele pai tem uma história para transmitir para a igreja. Aquele pai tem algo para mostrar para a nossa vida,
porque senão ele não estaria na palavra. Aquele pai tem uma lição, tem algo para aplicar na minha vida, na tua vida essa noite. E eu quero que você abra o texto aí, deixa eu ler. Lucas capítulo 15, acompanha comigo, por gentileza. Olha o que diz, versículo de número 22. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Quando eu verbalizo esse texto, olha o que eu entendo aqui: um artigo indefinido. Quem me entende? Diga aleluia. Traga para mim e coloca a roupa nele. Artigo indefinido. Traga para mim e coloque o anel nele. Artigo indefinido. Traga para mim e coloca sandálias nele. A minha tradução diz sandálias de filho, a melhor roupa. Em algumas traduções não fala assim: traga a roupa, traga o anel, traga sandálias. Artigo indefinido, dizendo: o que você achar lá de melhor, pode trazer. Mas de repente, no versículo 23, eu vejo uma aplicação do artigo definido. Olha o que diz: trazei o novilho. Não era a roupa, não era a sandália, não era um anel. Diga comigo, era o novilho. E por trás desse artigo definido eu vejo uma história completamente diferente daquilo que eu ouvia. O que eu vejo aqui? Que quando a notícia trágica chegou ao coração daquele pai, dizendo: o seu filho vai te deixar, o seu filho vai pegar a parte da herança e vai embora, o seu filho vai gastar tudo. Olha, não sabe o que vai acontecer, se ladrões vão pegar ele, se ele vai ser torturado, se ele vai perder a vida, ninguém sabe o que vai acontecer. O seu filho vai te deixar. A trágica notícia chegou ao coração do pai. Quando aquela notícia chegou, esse pai estrutura uma lição para a vida da igreja hoje. Eu estou falando aqui de um fazendeiro, eu estou falando de um agropecuarista, que ele sabe que para cevar um animal, para poder matá-lo para uma festa, gasta-se de 12 meses a 16 meses. Eu estou falando de um agricultor, ou melhor dizendo, de um agropecuarista, que ele sabia que ele precisava preparar um animal para o dia da festa. Ninguém está me entendendo. Parece que eu estou sozinho aqui. Eu estou falando de um agropecuarista que sabia que para cevar aquele animal, para ter a gordura necessária, olha o detalhe, não é um boi, não é uma vaca, é um novilho, quer dizer que é um animal de 2 a 3 anos, e que ele pega uma ceva em 12 a 16 meses, ele se engorda e fica pronto para ser sacrificado para uma festa. Sabe o que esse texto me leva a entender? E sabe qual que é a lição que eu consigo tirar da vida desse pai e aplicar para você que está aqui essa noite? E eu queria que você entendesse, porque Deus me fez eu vir aqui todo endurecido, com um aparelho aqui, olha, estou com um aparelho segurando a minha clavícula, eu estou aqui com uma série de condições de querer pular, de saltar, porque eu vi Deus agindo aqui essa noite, sabe, eu rompi com algumas coisas para poder estar aqui. E detalhe, olha, eu vim aqui porque o Espírito de Deus falou fortemente no meu coração: entrega o que você tem ouvido da minha parte para a minha igreja essa noite. Charamanda lagassuri liminebe alabarras.
Sabe, há um modismo muito grande voltado para a igreja. Ultimamente falando, o avivamento está sendo esquecido e o modismo está entrando. Eu não vou entrar nessa particularidade, mas eu vim te dizer, ainda há alguém que confia num Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, que guarda convicções, que guarda esperança do seu povo. Quem me entende, diga glória. Qual que é a lição que o senhor pode tirar aí, pastor? O tempo está indo embora e eu quero ainda orar com vocês. Eu vou pregar rapidinho. Algum outro dia, se Deus tiver misericórdia, eu venho aqui. Tomara que não demore 5 anos de novo. Sabe qual que é a lição que eu tiro? Quando a má notícia veio e atingiu o coração daquele pai, ele não fez como muitos crentes fazem. Liga para o pastor na hora. O senhor disse que eu ia ser abençoado, mas a má notícia veio. O senhor disse que eu ia prosperar. Você viu o pastor Carlos Maia profetizando aqui? Rapaz, que negócio forte. Sabe, a pessoa não está preparada como deveria estar. E esse pai começa a me trazer uma lição para a igreja. Quando veio a má notícia para o coração, dizendo: você perdeu seu filho. Sabe, nesse acidente que nós sofremos, eu estava todo quebrado, mas a única coisa que eu queria fazer é tirar minha esposa do carro, porque ela estava presa. E eu ouvia os curtos-circuitos do carro, e o tanque de gasolina estava cheio, e o carro estava de cabeça para baixo. E eu pelejando para tirar ela, eu estava todo quebrado, e eu falei: Deus, me dá força. Se vocês acreditarem, vocês vão ouvir um testemunho muito forte agora. Deus me deu tanta força, mesmo quebrado, que eu levantei o carro para tirar ela de baixo. E eu puxei ela e falava com ela: fala comigo, pelo amor de Deus, eu não posso perder você agora. Fala comigo, fala comigo. Oremanda, gás. Só que quando passou aquele momento da dificuldade ali, que eu consegui tirar ela para fora, que eu subi para o asfalto para poder pedir ajuda, o meu coração se encheu de riso. Eu comecei a dizer: o Senhor está no controle disso tudo. Olha o que esse pai faz. A notícia vem, o filho está indo embora, a parte já foi dada, já acabou o assunto, ninguém sabe o que vai acontecer com ele mais. Sabe o que esse pai faz? Chama 2 servos aí para mim. Faz o seguinte: pega um novilho aí, pega o novilho, Teramanda Gaia, Suriribiné Berras, põe na ceva. Pode orar em línguas estranhas aí, meu irmão. Pega o novilho, põe na ceva, porque quando ele estiver pronto para o abate, nós vamos ter festa para comemorar aqui. Ah, não, eu acho que o meu Deus merece melhor. Eu acho que merece melhor. Põe o novilho na ceva, porque o meu filho vai voltar. Põe o novilho na ceva, porque o meu filho não vai perder a vida. O meu Deus vai guardar o meu filho e vai trazer ele de volta. Põe o novilho na ceva, porque essa notícia má não foi para me destruir, só foi para melhorar, só foi para melhorar a minha vida. Põe o novilho na ceva, porque vai ter festa nessa casa. Ei!
Ei, só quem recebe, fique de pé. Só quem recebe, fica de pé. Eu vim aqui também profetizar sobre a tua vida. Essa notícia, esse desastre, essa agonia, essa luta, essa prova só veio para melhorar a sua história. Só para melhorar a sua história. Eu estava sentado ali, o Espírito de Deus me fazendo ouvir choro de irmãs e de irmãos. E eu pensei assim, será que tem alguém chorando aqui atrás, orando? E o Espírito de Deus disse comigo, não, meu servo. Essa noite vai ser marcada pelo enxugar das lágrimas. Vai ter festa na casa do meu servo. Vai ter festa na casa da minha serva. Muda o procedimento. Se a notícia ruim veio, levanta a tua mão e começa a glorificar esse Deus, dizendo: Deus está no controle. Deus está no controle. Entenda, ali é um artigo definido dizendo o novilho. Mais na frente, o irmão mais velho chega e diz para o pai: por que o senhor está fazendo festa para esse dissoluto, para esse gastador, para esse rapaz que não tem responsabilidade? Por quê? E detalhe, o irmão mais velho lembra: o senhor pegou o novilho. E agora eu quero fazer uma troca. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Eu usei a história de um pai. Posso tirar isso aqui? Eu usei a história de um agropecuarista que pegou um novilho e preparou porque ele sabia que um dia ia ter festa. Quem está me entendendo? Agora deixa eu terminar contando a história de um outro pai que pegou um cordeiro. Mudo. Eita, ninguém está me entendendo. Eu quero contar a história de um pai que pegou um cordeiro, porque ele sabia que um dia ia ter festa. E eu vou arriscar dizer o que eu estou sentindo aqui. A festa está começando hoje aqui nesse lugar. Está começando agora aqui nesse lugar. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, faz barulho. Arrebenta os céus, faz barulho. Tem profeta nessa casa. Tem profetisa nessa casa. Tem gente pagando preço aqui nessa casa. E eu sinto Deus abrindo os céus e dizendo: o cordeiro já foi morto, o cordeiro já foi imolado, o cordeiro já deu a vida. A festa precisa acontecer. Pastor Carlos, não tem jeito de pregar não. Eu vou dizer o que o Espírito falou comigo aqui agora.